Olá pessoal, estamos aqui de volta no Arte a Pampa. Eu sou a Suzy e hoje nós vamos dar novas dicas, tá? Pessoal, nós tivemos uma folguinha aí de uma semana porque o frio nos espantou, claro, mas já dá uma esquentadinha, dando essa esquentadinha a gente está de volta. Então hoje a dica vai ser de como fazer um porta-chaves. Esses que você pendura logo na entrada de casa, para quando você entrar, você pendurar suas chaves e não perdê-las pela casa. Então aqui é um porta-chaves de parafina que imita madeira, tá? E é só pendurar. O único lugar que não pode deixar é onde bate sol, tá? Então, esse é um porta-chave que nós já fizemos com... Esse eu fiz com colantes, colei, tá? Assim, coisas naturais. Elementos naturais como anis estrelado, galinhos, canela, e coloquei os ganchinhos. Então, esse daqui é uma forma de fazer. Você pode fazer um todo rústico, com folhas secas, galhos, tá? Então, esse é um porta-chave. Agora, a dica de hoje, para o que nós vamos fazer, é um outro porta-chave um pouco mais delicado. E aqui estão as ferramentas que nós vamos utilizar para essa técnica que eu vou fazer. A técnica que eu vou usar no outro porta-chave é o de esculpir, tá? Esculpir a parafina. Então eu fiz uma plaquinha, vocês vão ver, tá? No decorrer nós vamos dar o passo a passo. O que nós vamos utilizar? Esta é uma forminha de sabonete, eu usei somente o fundinho, coloquei um pouquinho de parafina e fiz 2 barrinhas dessa daqui, só esse fundinho, tá? É uma forma de silicone. Cola, essa Bonder, tá? Que é boa. O ideograma, esse daqui é de MDF, tá, gente? É só pra ele servir de modelo. Tesoura. O estilete com aquele biquinho bem fino, que é o próprio para esculpir, tá? Então esse daqui é uma ferramenta muito importante para fazer essas técnicas de esculpir. A escovinha de aço, uma espátula fininha, que no caso eu usei a faquinha cortada, tá? Eu usei a faquinha que eu achei melhor, mas pode ser uma espatulinha, régua, escovinha de nylon. E aqui eu utilizei uma parafina que eu coloquei, deixei ela dar uma esfriadinha, ficou um pontinho de massa. Vocês sabem o que é ponto de massa, para quem acompanhou os nossos vídeos, sabe o que é o ponto de massa, é aquele que a parafina fica uma massa mesmo, tá? Maleável, né? Pode utilizar, eu pus um pouquinho de parafina amarela aqui e utilizei na peça. Então, vocês vão entender tudo no passo a passo, onde é que eu usei isso daqui, tá? Então aqui estão as ferramentas, são coisas poucas. E vamos lá, então. Usei também o ferrinho de solda, tá, gente? Porque aqui nós fazemos um buraquinho para passar o cordão. Vocês vão ver também lá. Então, acompanhe a gente agora, tá? Beijinho, até já. Nós vamos esculpir o ideograma japonês. Nós temos aqui o ideograma, que ele deve sempre ser colocado por cima, conforme vai fazendo a escultura. É bom pôr em cima para ver se está saindo certinho. E vai tirando essas migalhinhas, jogando num recipiente, sempre é bom ter um recipiente perto. E essas plaquinhas amarelas são as plaquinhas que eu fiz previamente naquela forminha de sabonete que eu fiz só o fundinho, que eu vou aplicar nessas laterais. Essas laterais, pessoal, já tava aí porque saiu assim, eu fiz numa caixinha de papelão e ela tinha uma rebarbinha do lado, umas 2 linguetinhas do lado e ficou esse rebaixado.
nas laterais, então eu pensei em colocar essas duas plaquinhas amarelas, feitas também de parafina. Eu tenho aqui um cordão é um cordão de camurça, tá? Esse cordão de camurça, eu corto a ponta para ele ficar mais fininho, para poder passar no orifício que eu fiz com o ferro de solda, tá, gente? Uso essas agulhas para poder passar o cordão. Agora eu fiz coloquei um pouquinho de parafina amarela aqui, deixei ela dar aquele pontinho de massa, aquele pontinho que a gente sabe que a parafina fica um mexidinho, né? Meio fria, meio quente. Aí você consegue carregar um pouquinho na ponta da espátula, porque nós vamos preencher o ideograma que nós esculpimos. Vamos passar com a espátula, fazer uma pressão para que ele penetre bem no ideograma. Aquilo que foi esculpido, depois a gente limpa a volta, tá? Limpa a volta e vai ficando somente o relevo, o baixo relevo que foi esculpido. Ao invés de também fazer a escultura, pode pintar. Ou faça o baixo relevo, que vai ficar bonito, e ao invés de passar a parafina, pode pintar. Passar a parafina vai ficar mais fácil, né? E na cor que quiserem. Então, limpando aqui a volta, e a gente põe o ideograma sempre em cima para ter certeza de que está limpando só as bordinhas que estão para fora. São os detalhezinhos aí. Depois, se ficar uma marquinha, é só passar uma escovinha aí, uma escovinha de aço para limpar melhor. Ele fica lindo, porque ele fica no baixo relevo, ele fica embutido, né, dentro da placa. Então essa cola Bonder, a Super Bonder, ela não é bem a Super Bonder, ela é uma similar, mas faz o mesmo efeito. Ela cola muito bem essas plaquinhas e ficam bem fixas. Claro que tem que dar um tempinho para secar, né? E aí a pecinha fica como uma decoração. Vocês podem fazer a decoração que quiser. Para colocar os ganchos, para que fiquem certinhos, né? É bom medir com uma reguinha o centro, que é onde vai o primeiro ganchinho. E aí vocês dão uma distância no caso aqui, deu uma distância de 3,5 centímetros para cada lado, partindo do centro. Então vou pôr 3 ganchinhos. Então eu ponho um ganchinho para um lado, faço a marca para poder depois colocar os ganchinhos, né? Esses ganchinhos a gente consegue nessas lojas de material de construção. Às vezes até em free shops tem também aqueles pacotinhos onde ficam os parafusos. Esses ganchinhos para pendurar as chaves. Então tá marcado aqui. Agora nós vamos colocar os ganchinhos nessas marcas. Conferir para ver se está certinho na medida. Bom,
Coloquei os ganchinhos e agora, para eles fixarem melhor, eu esquentei o ferrinho de solda e tô dando uma tostadinha ali em volta dos ganchinhos, derretendo a parafina para que ela grude bem os ganchinhos, porque se você pendurar chaves mais pesadas, com chaveiros, não vai ter perigo do ganchinho soltar. O ferrinho de solda derrete a parafina, penetra em volta do ganchinho e fixa bem. Não tem perigo depois de cair. Então, essa é a peça finalizada, tá? Nós conseguimos esse porta-chaves com as duas plaquinhas que foi feita anteriormente, né? Colocamos os 3 ganchinhos, neste caso eu coloquei embaixo e não na frente como no outro. E aqui está o ideograma com a cor. Fica uma gracinha, né? Mais delicadinho também, para um lugar, um ambiente menor. E outra dica, vocês podem escrever, fazer uma maior, escrever lar, doce, lar, ou bem-vindo. Então, utilizando o normógrafo. O normógrafo tem as letras, tem números, pode fazer também, se vocês têm uma área de entrada na casa, pode colocar o número da casa num lugar onde não bate sol, tá? Dentro de uma área, num lugar onde não bate sol. Então é só comprar esses normógrafos, são baratinhos e vocês conseguem esculpir. Quanto a letrinha for mais larguinha, melhor será, tá? Para esculpir. Mais gordinha, números mais gordinhos também, porque assim é mais fácil de esculpir e para vocês fazerem fica assim, esse baixo relevo dentro da placa. E é uma gracinha, uma peça que vocês podem fazer. Seus vizinhos, tá? Os números das casas dos seus vizinhos, uma plaquinha de presente, bem-vindo ao nosso lar, uma coisa assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e continuem nos seguindo aí, porque tem mais coisas pela frente, tá? Então, beijinho pra vocês, até a próxima, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, não se esqueçam, até breve, tchau!